Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Digno de ser exaltado, de ser adorado. O Cordeiro Santo de Deus que foi entregue por nós para a remissão dos pecados, para que hoje nós pudéssemos viver a vida que o Senhor conquistou para nós. Oh, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Diga um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, nós te adoramos, Senhor, te adoramos, exaltamos. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, e agora? O que vai ser de nós?
Jesus foi crucificado e eu não estou preparado para viver uma vida sem Ele. Calma, calma, não surta. Ele disse que estaria conosco até o fim. Talvez algo ainda vai acontecer. Mas Ele também falou que ia sofrer, ser humilhado e morrer, e foi isso que aconteceu. Eu sei, é triste, mas Ele só fez o bem. Curou os enfermos, libertou os oprimidos, e por fim tudo isso foi acontecer. É tudo tão injusto. Amigos, para onde estão indo? Estamos indo para Emaús, mas quem é você? Eu passo com vocês? Claro, aceitamos qualquer um neste momento de reflexão. Mas sobre o que vocês estavam conversando? Pera, tu é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Não sei, o que aconteceu? Meu Deus, você só pode estar vivendo em outra realidade. Como você não ouviu falar de Jesus de Nazaré, profeta poderoso, curou os enfermos, libertou os oprimidos, pregava com sabedoria e todo mundo acreditava que iria restaurar a Israel. Mas prenderam ele, condenaram e crucificaram, e a gente perdeu tudo. E até algumas mulheres foram ao túmulo dele hoje cedo, disseram que ele não estava lá, que os anjos apareceram, que disseram que ele estava vivo, mas ninguém viu nada. Ai, gente sem noção. Vocês não entenderam nada ainda? Tudo aponta para este momento. Lembre-se de Moisés, os profetas, as escrituras. Vocês precisam abrir os olhos. Ei, amigo, já está tarde. Fique com a gente. Não precisa seguir a viagem agora. Isso, não nos deixe sozinhos com esses pensamentos malucos. Bom, tudo bem. Então, vamos comer alguma coisa. Tomai e comei. Jesus! Ai, meu Deus, meu coração está acelerado. Eu senti algo diferente quando ele falava. Claro, porque era ele, como nós podemos ser tão tontos? Não temos tempo, temos que contar para os outros. Precisamos contar. Vamos, ele está vivo, Jesus ressuscitou, vamos. Irmãos, vocês não vão acreditar, ele esteve com a gente. E nós o reconhecemos no momento do partir do pão. Jesus ressuscitou! A ressurreição de Jesus é a prova do seu amor infinito por nós. E Ele nos convida para a ceia do seu amor. Aleluia! Aleluia! Sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar.
Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru Sede, e para quem está ao vivo, este é o culto de Páscoa, domingo de Páscoa, que acontece às 8 horas da manhã nesta data especial. Agora, é claro, todos os domingos nós temos esta reunião maravilhosa para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entrar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós utilizamos este versículo em outra mensagem, mas eu foquei na primeira parte dele. Hoje eu vou falar da segunda parte. Porque Deus não tem algo, Deus é. Deus tem riqueza. Não, Deus é a própria riqueza. Deus tem bondade. Não, Deus não tem bondade, Deus é a própria bondade. Ser é diferente de ter. Porque aquilo que eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter mais. Agora, aquilo que eu sou, ninguém tira de mim. Aquilo que eu sou, ninguém tira de mim. Lembra do Michael Jackson, que resolveu ficar branco? O que aconteceu? Foi uma grande tragédia, porque ele não ficou nem branco nem negro, ele ficou uma zona cinzenta que ninguém sabia o que era. A essência dele nunca vai ser tirada. E outra coisa, se fosse hoje, né? Os irmãos negros aí estão num sucesso tremendo no mundo. Michael Jackson ia dizer, eu estou arrebentando. Mas, coitado, se precipitou, não é verdade? Deus tenha piedade aí da sua família e de todos. Aquilo que eu sou, ninguém tira de mim. A cor da minha pele, a minha essência, o meu caráter, a minha sabedoria, ou até a falta dela, ninguém tira. Tudo aquilo que eu tenho jamais sairá da minha pessoa. Olha o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o que, gente? Vontade de Deus. Aqui nós temos 3 características do desejo que move o Senhor. Primeira característica da vontade de Deus, ela é boa. Por que ela é boa? Porque ainda que a gente não entenda o processo, no final da história ela sempre será positiva. Ainda que a gente não consiga compreender o porquê daquilo, o porquê estamos vivendo aquilo, no final da história você diz, Deus sempre esteve comigo. Não só é boa, ela é o que também? Perfeita. Por que perfeita? Porque ela se encaixa perfeitamente. Quando Deus criou a natureza, Ele criou todos os elementos em perfeito sincronismo. Esses dias até brinquei numa reunião, né? Nós somos frutos de uma explosão. Primeiro, né? A teoria da explosão não é de toda errada não, porque, primeiro, para explodir tem que existir. E só existe porque Deus criou, amém? A teoria do Big Bang, ela não fala da criação, ela fala do quê? De uma explosão e de uma evolução. Então, para explodir, primeiro precisa existir. E foi Deus que criou todas as coisas, diga amém. E quem disse que tudo que há não foi fruto de uma explosão? Exatamente, por meio da palavra de Deus. E disse Deus, pá, explodiu e aconteceu, acabou. Eles não estão errados, só que tem um porém. As pessoas acham que isso foi um acaso, que não há uma mente por trás de tudo isso, é impossível. Eu até brinquei um dia aqui numa reunião da tarde, eu disse, olha, será que quem criou o ser humano criou a chuva também? Uma coisa distinta da outra. A chuva é um elemento da natureza, é a precipitação das nuvens, e o ser humano é um ser vivo, inteligente, racional. A chuva aparentemente não tem nada a ver com o ser humano, sim ou não? Mas você já viu alguém aqui com o nariz virado para cima? Se nós tivéssemos nascido com o nariz virado para cima, nós morreríamos afogados na primeira chuva. Então quem criou a chuva teve o capricho de fazer o nariz virado para baixo. Você fala, pastor, e a direção? Para onde eu vou? Interessante, né? O homem foi feito para andar para onde? Para frente. E por que foi feito para andar para frente? Os pés apontam para frente, não é isso? Sim ou não? Os braços têm maior facilidade para frente do que para trás. Mas não só isso. Aonde estão os teus olhos? À frente. Alguém tem olho na nuca aqui? Você fala, pastor, já tem gente nascendo com câmera de ré. Não, não tem ainda.
Todo mundo aqui tem os olhos para frente, a boca para frente. E olha que interessante, a cavidade do ouvido é lateral, é verdade, mas a sua orelha produz a função da audição voltada para frente. Até essas voltinhas da orelha, elas têm um significado. Resumindo, gente, é impossível que uma explosão tenha sido tão caprichosa. É impossível que uma explosão tenha criado coisas tão perfeitas que se encaixam. É o caso dos alimentos. Os alimentos que vêm da natureza nos mantêm vivos, olha que beleza. A água, ao qual a gente não vive sem, ela está em tudo, no ar, no solo. Não tem como dizer que não há uma mente. Então você vê que a vontade dele, além de ser agradável, ela é o quê? Ela é perfeita. Ela fecha, ela se enquadra perfeitamente naquilo que deve ser feito e naquilo que é necessário ser feito. E não só isso, ela é o que também, gente? Ela é agradável. Tudo que Deus fez é bom. Preguei numa quarta-feira, a família é criação de Deus. Família é coisa boa ou não é? Claro que é. O trabalho é criação de Deus. Trabalho é coisa boa ou não é? Claro que é. A pessoa fala, pastor, eu não quero fazer nada na vida. Na primeira semana. Na segunda semana já começa a arrumar problema, é verdade ou não? Nossa, não tem nada para fazer aqui. Aí já arruma uma chave de fenda, começa a apertar tudo quanto é parafuso em casa. Daqui a pouco começa a criar planta, está vivendo na floresta amazônica e nem percebe. Mas por quê? Porque sem trabalho a gente se sente inútil. Nós não temos valor próprio. Todo mundo precisa de trabalho. Outro fala, pastor, eu não trabalho. Leva o cachorro para passear, você está trabalhando. Eu não trabalho. Você tem uma horta na tua casa, você está trabalhando, porque isso está em você. A igreja é uma coisa boa? Sim ou não? Criação de Deus. Que ambiente maravilhoso, que ambiente lindo, que ambiente prazeroso é a casa do Pai. O casamento é coisa boa? Tirando os períodos da TPM, todo o resto é maravilhoso, diga aleluia. Será que o homem tem isso também? Não, o homem é sempre, né? A mulher tem o período da dificuldade, o homem é uma vida de dificuldade, né? Mas vamos seguindo. Tudo que Deus fez é bom. Só que quando a gente vê isso concretizando-se na nossa vida, nós também temos que confiar que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não se desespere, não pense em desistir, nunca duvide da boa intenção de Deus ao teu respeito. Só se preocupe em andar no caminho que Ele te deu, na palavra que Ele mandou a você. E lá no final da história, você vai ter provado desta vontade boa, perfeita e agradável. Só não saia dela, diga comigo, não posso sair dela. Quando a gente vê a Bíblia Sagrada se desenrolando, nós vemos as histórias se repetindo. Pregamos aqui na sexta-feira. Quem esteve aqui na sexta-feira? Deixa eu ver. Oh glória, que bênção. Pregamos na sexta-feira que o Antigo Testamento, na verdade, era uma vontade de Deus para o futuro. Tanto é que nós fizemos o paralelo, não foi isso? Qual foi o paralelo que nós fizemos? Você lembra? Egito, sangue nas portas e terra prometida. No Novo Testamento, o Egito seria... Já esqueceram? Você vive nele. É o mundo, o Egito é o mundo. Terra de escravidão, de injustiça, terra que tem todo tipo de mal. Mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele impediu a morte de entrar em nossa casa, diga aleluia. A nossa Páscoa, que é Cristo, foi eficaz e tirou a morte da nossa vida. Só que além disso, eles saíram do Egito por conta daquele sangue e eles caminharam para a terra que mana leite e mel. Hoje nós estamos no mesmo processo. Nós estamos no mundo, porém o sangue de Jesus blinda a nossa casa e nós também estamos caminhando para onde? Para o céu, para a terra de Canaã, diga aleluia. Só que não só Egito, sangue e Canaã foram previstos na Bíblia, no Antigo Testamento, mas o sacrifício de Jesus também. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia já trazia indícios da vontade de Deus, que era a salvação de todos os homens. Pastor, onde é que isso na Bíblia estava escrito no Antigo Testamento? Vamos lá para um texto bem conhecido, Gênesis
capítulo 22, verso 1. Você vai ver Jesus no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Do mesmo modo que o povo viveu no Egito, mas saiu de lá para uma terra maravilhosa, a vontade de Deus se cumprirá na nossa vida, quando Cristo voltará e nós reinaremos com Ele para sempre. Aleluia! Aqui no livro de Gênesis 22, 1, nós vemos a vontade de Deus da salvação dos homens figurada em Abraão e Isaque. Entenda uma coisa e nunca mais se esqueça: Abraão, nesta passagem, representa Deus, o Pai. Isaque representa o Filho, Jesus. O Senhor antecipou a cena. O Senhor usou Abraão e Isaque para mostrar para nós o que aconteceria lá na frente, para que nós não tivéssemos medo nem temor, porque o final da história será exatamente o mesmo. Diga aleluia. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus não erra nos seus planos. Nada do que acontece foge do seu controle. Nada do que acontece sai do poder das suas mãos. Inclusive a nossa vida está nas suas mãos. Diga amém. Olha o que diz Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai aonde? A terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te disser. Aqui nós já temos o primeiro retrato de Jesus no Antigo Testamento. Você vê que o Senhor manda Abraão tomar o seu único filho, a quem ele amava, e ir à terra de Moriá. Jesus era o filho unigênito do Pai, a qual ele amava. Lembra quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João ali? E Pedro interrompe a fala de Jesus, e do alto vem uma voz. Qual que foi a voz, você lembra? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Você vê que o Isaque era amado pelo Abraão, Jesus era amado pelo Pai. Quando o Pai envia Cristo a esta terra, ele estava repetindo o mesmo ato de Abraão de 2000 anos antes dele. Ele manda também ir aonde? A terra de Moriá. Por incrível que pareça, Moriá é exatamente o mesmo monte aonde Davi construiu um altar. Lembra? Uma praga tomou conta de Israel e o Senhor deu uma ordem: Davi, vai até a eira de Araúna, constrói um santuário, constrói um altar e me oferece sacrifício, e a morte vai cessar. Quando ele chega naquele lugar onde era a eira de Araúna, a eira é um lugar plano, reto, e o Davi então, ele compra essa eira do Araúna, ele edifica um altar e a morte cessa. Essa eira passou a ser propriedade de Davi. Lá na frente, o que aconteceu? Salomão construiu um templo em cima desse lugar, nesse mesmo terreno. E anos depois, Jesus foi crucificado nesse mesmo lugar. Então o Monte Moriá, aonde Abraão levou Isaque, é o mesmo aonde Davi construiu um templo, é o mesmo onde Jesus foi crucificado. Olha como a Bíblia é perfeita, é harmônica. Olha como a palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente. Pastor, aonde isso se enquadra na minha vida? A sua história nunca sairá do controle de Deus. O tempo talvez pode te assustar. O tempo talvez pode tirar a paz do teu coração. Você fala: pastor, não estou entendendo. Pastor, esse destino que Deus está me dando, esse caminho, não é o que eu preparei, mas foi preparado por Ele. Antes da fundação do mundo, assim como o Senhor guia Abraão, simbolicamente aquilo que Ele faria com Cristo lá na frente, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, é só o início das grandes obras que Deus fará no nosso caminho. Você vê que Ele manda ir à eira, lá à terra de Moriá, levar o seu único filho,
E foi exatamente o que o pai fez 2000 anos à frente. Continue no texto, versículo 3. Então se levantou Abraão pela madrugada, ou de manhã pela madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Quando Abraão leva Isaque para o sacrifício, quantas pessoas estavam com ele? 2. Quantos foram crucificados ao lado da cruz de Jesus? 2. Você fala, pastor, eu já fiz essa leitura, mas nunca tinha notado isso. Irmãos, a Bíblia não é um texto desencontrado. A Bíblia não é um livro onde, como fosse um quebra-cabeça que não tem peças. Pelo contrário, tudo na Bíblia é sincronizado, tudo na Bíblia é bem encaixado. Você vê que ele leva o Isaque até aquele monte, leva 2 moços e leva o que até lá? Lenha, madeira. Aonde Jesus foi crucificado mesmo, gente? Numa cruz de madeira. Eles seguem o caminho e Abraão se levanta cedo de madrugada. Aqui é uma característica da obra de Deus. Toda vez que Deus faz alguma coisa, é bem feito, é cedo, é rápido, é imediato. E toda vez que nós apresentamos uma obra para Deus, tem que ser do mesmo modo. Tudo que a gente deixa para fazer segunda-feira, não vai fazer. É aquela história do ano novo, vira o ano, não é verdade? 2025, feliz ano novo. Aí começa aquelas promessas que ninguém acredita, nem quem está fazendo. Esse ano eu volto a estudar, esse ano eu tiro carta, esse ano eu vou emagrecer. Quem já fez essas promessas? Já estamos em maio, hein? Faltam 10 dias para maio e a gente não começou nada. Por quê? Porque tudo que tem que ser começado de verdade, quando é que a gente começa? Agora. E se for mais cedo, melhor. Deus, tudo que Ele faz é imediato. Com Deus não há demora, com Deus não há atraso. Ele faz na hora certa. Diga aleluia. E se você quer andar com Deus, vai ter que aprender esse caminho. Pula cedo da cama, meu irmão. Faz o melhor que puder. Sirva a Deus da melhor forma. Como eu disse no início da reunião, por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque não tinha sangue. Se não tem sangue, Deus não recebe. Se não tem dedicação, Deus não recebe. Se não tem esforço, Deus não recebe. Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que a gente quer dar, né? Ah, Deus, eu quero ir às 3 da tarde, ou eu quero ir às 6 da tarde, ou eu quero ir às 8 da manhã. Essa não tem que ser a nossa preocupação. A nossa preocupação tem que ser: que horário o Senhor quer que eu vá? Ah, eu quero fazer uma oferta de 10, de 100, de 1000, de 5. Essa não deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação qual deveria ser? Quanto o Senhor quer que eu dê? O que eu preciso fazer para ser recebido pelo Senhor? Eu lembro de Davi, quando foi à eira de Araúna, e o Araúna, que era um amigo dele: puxa, rei, que privilégio receber o senhor aqui, o que o senhor veio fazer? E o Davi disse: eu vim até aqui, porque eu preciso oferecer um sacrifício ao Senhor. Você lembra quais foram as palavras do Araúna? Você lembra? Fique tranquilo, aqui o senhor não compra nada. A terra eu dou, a madeira eu dou, o holocausto, o animal, eu também vou doar. Davi disse: de maneira nenhuma, eu faço questão de comprar. Por quê? A resposta você tem: eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício, o quê? Que não me custe, que não me custe nada. Sacrifício já vem de sacrificar. O que é sacrificar? É quando eu abro mão de uma coisa por outra. Se eu não abro mão de nada, eu não estou o quê? Me sacrificando. Você fala: pastor, eu não costumo vir de manhã, porque para mim é muito difícil acordar. Vou dizer a você, esse é o horário que Deus quer você aqui, porque você estará se sacrificando. Não, pastor, eu venho à tarde, que eu levanto da cama, não tiro nem o pijama, vou até sem pentear o cabelo. Esse horário Deus não vai receber de você, não tem sacrifício. É algo rotineiro. Sabe aquela quarta-feira, quando o filme é ruim, o capítulo da novela não está legal, você fala: aí eu vou na igreja. Não venha não. Você tem que vir quando há sacrifício.
Você fala, olha, eu tinha que estar estudando agora, mas eu estou aqui, servindo a Deus. Eu tinha que estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui. Deus não recebe outra coisa, além de que, gente? Sacrifício. Deus não recebe nada do que sobra. Deus não recebe nada do que eu quero fazer. Deus recebe aquilo que me custe alguma coisa. Geralmente o que nós oferecemos, não só para Deus, mas para as pessoas também, é o que não nos custa. Você fala, não, estava passando aí, resolvi entrar. Não, está me sobrando, não vai me fazer falta. Eu lembro uma vez que na igreja que eu congregava, eu era ovelha, e o pastor falou, olha, você vai fazer uma oferta de algo que te custe. Nós tínhamos acabado de comprar um som, naquela época era um sucesso, aquele som Aiva. Chegou aqui esse equipamento, Aiva, que foi a migração, não é, das vitrolas, do toca-disco para o CD. Era um som de 1.200 watts, era um sucesso. Começou como Aiva, depois virou Raiva, né, porque quebrava e não tinha peça. Mas quando eu comprei naquela época, era mais ou menos uns R$1.200, R$1.500 nas Casas Bahia, paguei no carnê até. E o pastor falou assim, olha, vocês vão trazer uma oferta, mas ao que custe. Não sei se é dinheiro, o que era, uma igreja de bairro, então um som daquele seria maravilhoso para ajudar nos trabalhos. E na hora eu senti no coração, falei, eu vou doar meu som. Cheguei na minha casa, peguei a caixa, era novo, a mesma caixa que veio da loja, coloquei dentro, embalei, e ainda foi um CD dentro que era o que a Lívia mais gostava. Além do som, doamos CD também. Tempo do CD, para você ter uma ideia, hein? Mas não ria não, que tem gente aqui do tempo do disco, tá? Então não arruma problema não. E eu cheguei em casa, embrulhei o toca-disco lá, o CD. A minha mãe, quando viu, falou, você está indo para onde com isso aí? Eu falei, não mãe, eu vou fazer uma oferta. Minha mãe falou, você vai doar o som? Eu falei, mãe, eu senti no coração e eu vou sacrificar, vou fazer por amor. Amor a Cristo, crendo na palavra. Eu precisava de um emprego, eu fiz um voto com Deus. Eu alcancei o emprego, mas a história é para outra ocasião. Minha mãe falou assim, você vai dar o rádio é tão bom. Aí eu, há anos atrás, acho que todo mundo já fez isso na vida, resolvi aprender a tocar trombone, que virou um trambolho, né? Porque não servia para nada, eu não aprendi a tocar nada, e o negócio ficou lá no canto de casa, desse tamanho. Minha mãe falou, em vez de você dar o rádio, dá esse trombone não, né? Esse trombone que já está no meio de casa, isso aí já sai do meio de casa. Falei, mãe, eu não vou dar o que eu não quero, eu vou dar aquilo que para mim é importante. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, a maioria das coisas que a gente dá para Deus e para os outros é trombone. Você fala, eu não quero mais, leva. Está sobrando tempo, então toma. Não tenho nada para fazer, então eu vou. Não pode ser assim. Quando Abraão sai para o sacrifício, ele acorda cedo de madrugada. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para entregar, e entrega total. Diz a Bíblia que ele não tinha tempo nem para comer, porque ele dedicou da melhor maneira possível para que o Evangelho pudesse alcançar a nossa vida hoje. Esse Deus não merece o nosso pior, gente, Ele merece o nosso melhor. Agora tem um porém, quem dá o melhor recebe o melhor de Deus, diga aleluia. Quem dá o melhor recebe o melhor de Deus. E o melhor de Deus é coisa tremenda, não é? Imagina alguém que é dono do ouro e da prata, alguém que é dono da vida, que é Senhor do tempo, que é Senhor de todas as coisas, te entregando o melhor. E hoje Ele quer entregar o melhor sobre a sua vida. Aleluia! Jesus é o melhor de Deus, diga aleluia! Ele não mandou um anjo para o sacrifício, Ele não mandou um ser espiritual, Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Sabe o que significa? Que Deus só faz o melhor, Deus não faz o pior. E é por isso que Ele também não recebe o pior. É o caso do adultério. Você sabe que o adultério, segundo a Bíblia, é um pecado de morte. Tanto é que a pessoa só pode casar-se novamente, só pode se divorciar por um único motivo. Qual é a causa que autoriza o divórcio, gente? A morte, não é isso? Você fala, mas pastor, em caso de adultério, a vítima também pode casar de novo. Está certo ou está errado? Está certo.
só que a morte continua sendo o único motivo. Por quê? Porque a morte física, ela dissolve o casamento. Morreu, a outra parte está livre. Eu sempre digo, viúvo é quem morre, quem fica é solteiro. O viúvo foi, o que ficou é o solteiro. Agora, quando a pessoa adultera, ela peca de morte. Então espiritualmente ela está o quê? Ela está morta. Por isso que a outra parte pode casar de novo, porque diante de Deus o adúltero morre. Exatamente isso. É uma coisa muito séria. E esta pessoa então está livre para casar de novo. Você fala, mas pastor, por que Deus não perdoa o adultério? Porque existe dois tipos de adultério. Um deles só se pode cometer contra Deus, e o outro só se pode cometer contra o homem. Quais são os tipos de adultério? O que a gente mais conhece é o adultério entre homem e mulher. É a conjunção carnal com alguém que não seja o seu cônjuge. Pecado de morte que autoriza o divórcio. E o outro tipo de adultério é o adultério espiritual, que só se pode cometer contra quem? Contra Deus. Quando eu me prostro diante de uma estátua, quando eu adoro um guia, um espírito, um demônio, qualquer coisa, eu estou adulterando contra Deus, porque Ele é o único digno de receber louvor e adoração. Quem está entendendo? E assim como Deus não tolera o adultério espiritual, Ele não te obriga a tolerar o adultério carnal. Por isso que Ele diz assim, olha, eu sei o quanto dói ser traído, e por conta disso eu autorizo você a seguir a sua vida do mesmo modo. Quem entendeu? Talvez você nunca tinha ouvido isso na sua vida, mas guarda para sempre. Quantos tipos de adultério existe? 2. Um que é humano, físico, e o outro é o que? Espiritual. O espiritual é contra Deus, quando eu me prostro diante de alguém que não o Senhor. E o físico é contra o homem, quando eu tenho conjunção com alguém que não é meu cônjuge. Assim como Deus não perdoa, ou não é obrigado a perdoar, a não ser que a pessoa se arrependa profundamente, Ele também não te obriga a fazer algo que Ele não faz. Uma lição também nós temos de Deus: tudo aquilo que Deus manda você fazer, Ele fez primeiro. Tudo que Ele manda você fazer, Ele fez primeiro. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Claro, tem perdão que é obrigatório, tem perdão que é opcional, tá? O do adultério, por exemplo, é opcional. O traído perdoa se quiser, não é obrigado, ok? Agora outros não, se houver arrependimento da outra parte, eu tenho que perdoar. Mas por que Deus manda eu perdoar? Porque Ele me perdoa o tempo inteiro. Se Ele manda eu fazer, é porque Ele já fez primeiro que eu. Você está entendendo? Eu tenho que dar o dízimo. Deus te deu tudo, meu amigo. Se Ele manda você dar a 10ª parte, Ele já te deu 100%, porque a vida que você tem veio dEle. Deus manda eu amar as pessoas. Ele é o primeiro a amar, gente. Ele nos amou enquanto nós nem o conhecíamos. Ele já nos amava. Você lembra quando você assistiu o Missionário antes de ser crente? CNT, lembra da CNT? Tinha aquela musiquinha, né? Era em inglês, lembra? Quem assistia essa época? Mas muitos não eram crentes. Eu ia lá virando o controle da televisão, aí passava o missionário, Deus, Jesus, amém, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco, depois de 40 minutos de pregação, eu quero falar com você que Deus chama para ser um patrocinador. O que a gente fazia? Já começou a petição de dinheiro. Gente, ele pregou 40 minutos, falou de patrocínio 3, e ainda o missionário sempre foi muito sincero e honesto quando ele dizia assim: se você não está sendo chamado, não é com você que eu estou falando. Quem já ouviu ele falar isso? Porque o missionário não quer todo mundo, o missionário não está desesperado, está fazendo a obra de Deus. Mas eu, como ingrato, o que eu fazia? Mudava de canal. Olha aí, está vendo? Puf! Mas desde aquele tempo Jesus já me amava, já olhava para mim, tinha um plano na minha vida, como fez com você também. Eu dizia, nunca eu vou ser crente na minha vida. Alguém falou isso aqui? Está apagando a boca hoje, né? Eu dizia, eu posso ser qualquer coisa, macumbeiro, católico, posso ser budista, mas crente eu não vou ser.
Jesus olhou para mim e falou: para você calar a boca, você vai ser crente e ainda vai ser pastor, vai largar a mão de ser trouxa. Resumindo, quando a gente é ordenado por Deus para fazer alguma coisa, Ele já foi na nossa frente e fez. Perdão, doação, salvação e tantas outras coisas. Veja que aqui ele levanta de madrugada e leva a lenha para o holocausto. Ele foi para cumprir a missão. Jesus já veio com uma missão predestinada. Ai pastor, Jesus coitado, você já viu a procissão do Cristo morto? Aqui tem lugares que tem. As pessoas levam o Cristo até num caixão, gente, e aquela choradeira, não é isso? Está tudo errado. Tudo errado. Quando Jesus estava indo para a cruz, que as mulheres choravam e batiam no peito, Jesus dizia: não chora por mim não, chora pelos filhos de vocês. Em outras palavras, eu estou indo para a solução, vocês é que estão com problema, porque o mundo é terrível. Jesus não morreu involuntariamente, não, Jesus morreu porque foi traído, Jesus morreu porque o Império Romano, não, Jesus morreu porque Ele veio aqui para isso. Ele já saiu do céu, já se esvaziou da sua glória para se entregar por nós. Tanta lição a gente tem nessa palavra, não é? Quando você sai da sua casa, venha para adorar, venha para ser curado, venha para glorificar, venha para entregar a Deus o seu melhor. Pergunta para o outro: o que você vai fazer na igreja? Eu vou lá para tomar uma água gelada. Não, você tem que vir aqui para transbordar na presença de Deus. Porque quando Cristo desceu dos céus, Ele veio com uma missão. E qual foi a missão? Salvar a nossa vida. O Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus com Isaac, não com Isaac, já estava no meio do caminho. Quando ele sai da terra onde estava, ele foi para o sacrifício, ele levou lenha, porque ele sabia que aquela lenha, aspas, seria necessário. E ele continua a caminhada, no versículo 4 agora. E ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o quê? O lugar de longe. Quantos dias, gente? Mas ao terceiro dia ele reviveu. Veja que Abraão enxergou o Monte Moriá depois de 3 dias de caminhada. Jesus ressuscita depois de 3 dias. Diga glória a Deus. Nada é por acaso na Bíblia. E o mesmo lugar que Abraão viu, o Monte Moriá, foi exatamente sobre aquele monte que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. Diga aleluia. E hoje nós estamos vivos para a sua glória. Ele entra até aquele lugar, viu de longe, versículo 5, vamos lá. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado o que, gente? Tornaremos para vós. Eu acho maravilhosa essa passagem, especialmente esse texto. Todo mundo acordado aí? Quem está dormindo, diga amém. Mas agora acordou, não tem problema. Você vê que ele leva aqueles 2 homens e junto o seu filho, a madeira, leva o fogo. E quando eles chegam ao pé do Monte Moriá, o que ele faz? Ele interrompe a caminhada, fala para aqueles homens: aqui vocês ficam e eu subo só com o menino. Por quê? Porque naquela cruz só haviam 2 pessoas, Jesus e o Pai. Aleluia. Naquele monte só haveria Abraão e Isaac. Mas ele fala algo que me chama a atenção. Eu vou, olha o que ele diz, para a gente não perder nada. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, o que? Tornaremos para vós. Você fala, a conta não fecha. Porque ele disse que subiria para o sacrifício. Ele saiu de casa para matar o menino. E agora ele fala em palavras claras: eu e o moço subiremos e tornaremos para vós. Tem alguma coisa errada aí, gente? Eu já tinha pregado isso tantas vezes e eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. O que vocês notaram aqui? O que o Abraão declara, hein, vó? A senhora que está ligada aí no 220. O
que vocês perceberam nesse texto? Que o Abraão estava indo com o menino, mas ele tinha uma certeza. Qual certeza? Que voltaria para eles, e junto com o menino. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abraão sabia que Deus arrumaria um jeito, que haveria um escape. Abraão sabia que tudo aquilo estava no controle do Senhor. A nossa vida está no controle do Senhor. Ninguém aqui está desalentado, fora do tempo. Ninguém está abandonado. Eu posso dizer a você sem medo de errar, esse talvez fosse o pior dia da vida de Abraão. Por quê, gente? Alguém já disse, ser pobre e ficar rico é fácil. Ser rico e se tornar pobre é terrível. Dizem até que o maior medo dos ricos é de ficar pobre. Alguém já ouviu isso falar por aí? Porque realmente, pessoa que está acostumada com tudo na mão, meu amigo, tem que lavar louça, lavar roupa, estender roupa no varal, morar num apartamento de 40 metros quadrados com 4 cachorros. Você fala, não dá, para mim não dá. Claro, para quem já morou. Agora o cara que veio, eu mesmo, quando casei, eu morei no fundo da casa da minha mãe, moramos lá. Nós tínhamos 2 pratos, 2 garfos, 2 facas, telha brasilite. Fomos para o culto, acabamos de casar, e deu uma chuva tremenda. Quando a gente chegou em casa, o interruptor era um pouco mais para lá, que eu entrei no quarto, estava de água dessa altura que inundou a casa, o negócio sério. Passava um fio por cima. Um dia eu comendo na cozinha, passava um fio, e daqui a pouco eu olho para cima, tinha um rato andando assim em cima do fio, ó. É um camundongo equilibrista. É que naquela época não tinha o programa do ratinho, senão eu ia levar ele lá. Quer dizer, depois nós fomos para um apartamento, num bairro mais humilde. Aliás, nós fomos para a casa de herança da minha avó. Era uma casa simples. Nós dormindo, de repente o forro caiu, o estuque. Eu nem me mexi, do jeito que eu estava eu fiquei. A vida em primeiro lugar. Falei, eu não sei quem está entrando, o que está acontecendo aí. Foi quando a Lívia me cutucou, falou, Fatioli. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Porque antigamente tinha isso, o bandido destelhava a casa e ele quebrava o estuque da casa. Você é dessa época aí, não? Aqui acho que não, né? Aqui, graças a Deus, não tem isso não. Em São Paulo, filho, eles levam o sofá com você dormindo em cima. Eu falei, meu Deus, que medo. Só que para nós já era uma melhora, era uma casa velha, mas nós saímos de um fundo de um quintal. Depois dessa casa velha, ganhei um apartamento lá na cidade de Tiradentes. Alguém já ouviu falar? Cidade de Tiradentes, relógio, pulseira, tira tudo. Não, brincadeira, foi um bom lugar, mas um lugar distante. Mas para a gente era um sonho, porque a gente veio de um fundo de quintal. Quem está entendendo? Hoje eu moro numa casa independente, uma casa pequena, simples. Mas se você me falar que eu tenho que voltar para o fundo de quintal, para mim ia ser uma tristeza muito grande. Não é verdade? Por mais que a gente não tenha chegado no topo, mas já estamos muito melhor do que estávamos. E eu tenho certeza que essa é a história de todo mundo aqui. Quem está melhor hoje do que esteve ontem? Até nas fotografias, quem está mais bonito, levanta a mão. Pastor Valdir não levantou não, o senhor está, pastor, pelo menos pela fé. Eu vejo meu RG de 20 anos atrás, eu falo, não é possível, eu estava preso nessa época. A gente está melhor. Só que tem um porém. Quando Isaac saiu de Ur dos Caldeus, ele não tinha nada, ele só tinha a Sara, tinha camelos, alguma coisinha, e ele foi. Agora, na segunda provação, no segundo teste, ele já tinha um filho que ele amava. E Deus fala o quê? Pega o menino, sobe no monte e mata. Eu acho que foi até mais difícil para ele ir ao monte matar o filho do que sair de casa. Não é verdade? Amigos, não é fácil. Mas toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confia. Faça como Abraão, eu não vou perder. Eu vou voltar com esse menino. Eu tenho certeza que no final da história tudo vai dar certo. A sua história vai dar certo. A sua vida vai dar certo. Levanta a mão direita, diga vai dar certo. A sua casa vai dar certo, diga amém.
se você olhar, eu, por exemplo, e muitos aqui tinham tudo para ter dado errado na vida. Um pastor amigo meu, que foi pastor na região de Campinas, depois ele foi pastor na cidade de Indaiatuba, uma boa cidade. E ele dizendo para mim: pastor Fatio, olha, hoje eu estou aqui de terno, gravata, sou pastor de um rebanho. Mas eu fico lembrando, há 35 anos atrás, quando eu fui menino de rua nessa cidade. Eu vinha do interior para cá de trem para bater carteira. Eu não tinha o que comer em casa, minha família desestruturada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. E eu vinha para cá para roubar. E 35 anos se passaram e hoje eu tenho uma família, eu sou um homem de Deus e eu vivo com dignidade. Quer dizer, quantos de nós tínhamos tudo para termos desaparecido com a história? Quantos aqui já enfrentaram luta desde o nascimento? Você fala: pastor, minha mãe conta, meu parto foi difícil, minha infância foi difícil, fui internado, sofri um acidente. Resumindo, o diabo te cercou de toda maneira, mas ele não teve sucesso, porque Deus já tinha uma obra na sua vida. Isso é maravilhoso. O Abraão, ele confiou, falou: eu estou indo para viver o pior dia da minha vida, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo. Nós tornaremos com esse menino. Nós tornaremos. Nunca falei ao contrário. Já deu tudo errado, para mim acabou, não tem solução, não tem saída. Lembra aquela canção antiga? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema, a mão de Jesus para me ajudar, e assim será. Diga aleluia. Tornaremos a vós, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, a madeira aí, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos. O que ele colocou sobre o Isaque? A lenha. Quem foi que carregou a cruz de Jesus? O próprio Jesus. Do mesmo modo que o Isaque carrega aquela lenha nas suas costas, que serviria para o seu próprio sacrifício, Jesus carrega a sua cruz também. Gente, como esse texto é parecido, como esse texto é semelhante, não é verdade? É porque o Antigo Testamento é uma alusão do Novo Testamento. Tudo que está escrito no Antigo se cumpriu no Novo. Aleluia. Ele diz: e foram ambos juntos, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Pergunta difícil, não é? Abraão com 100 anos de idade, até um pouco mais, devia ter uns 116 nessa época. O Isaque com 16, 17 anos, já era um menino ligeiro, já tinha Facebook, Instagram, já estava no Tinder para arrumar uma namorada. Falou: pai, tá bom, a lenha está aqui, o fogo também, mas e o cordeiro? Porque era costume sacrificar, mas tem que ter o cordeiro. Isaque já deve ter entendido tudo nessa altura do campeonato. Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus entendeu tudo. Falou para os seus discípulos: eu vou para o Pai, é necessário que eu morra. Se a semente não morrer, ela fica só. Jesus sempre teve consciência de que morreria. O Isaque também, ele não era um bobo. Mas ainda assim eles continuam no versículo 7. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. No versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui.
Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Resumindo, Isaque foi livre da morte. A esperança de Abraão se cumpriu, embora obediente, dedicado, destemido. Ele vai até aquele lugar, e quando ele estende a mão para matar, o anjo disse: não precisa, porque agora eu sei que você me ama. Você fala: pastor, então agora a história aqui ficou um pouco diferente, porque Isaque não foi morto. E ainda bem que não foi, porque senão a história teria parado por aí. Não haveria descendência de Abraão. Isaque era o seu único filho. Ainda bem que não foi. Mas por consequência, pastor, Jesus foi morto. Então a história já ficou um pouco diferente. É verdade, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Diga aleluia. E o pai não sofreu prejuízo, porque o príncipe da vida não poderia ser detido pela morte. Diga aleluia. Nós vemos em Isaque Jesus, nós vemos em Abraão o pai, nós vemos na nossa vida as pessoas que foram beneficiadas por tudo isso. Aqui no livro, para finalizar, no livro de Atos 2:22, uma das primeiras pregações dos apóstolos, Pedro prega de uma forma terrível, de uma forma extremamente inspirada, e olha o que ele diz: varões israelitas, depois da morte e ressurreição de Cristo, né? Escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas. Atos 2:22. Isso, acho que eu não falei o 22, né? Falei o 22? Vamos de novo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Diga: viva Jesus! Amigo, esta palavra, ela tem que servir para nós como fundamento de fé. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Toda passagem bíblica, ela teve um começo, um meio e um fim. E toda passagem teve um fim glorioso. Abraão está para Deus, assim como Isaque está para Jesus, ou vice-versa. Ali nós temos um pai que abre mão do seu filho, que vai ao monte, que faz a sua entrega. E a morte não foi presente, porque não foi concluída por conta da ordem de Deus. E por outro lado nós temos Jesus, que também subiu ao monte, carregou a madeira, o lenho e morreu. Mas como era o príncipe da vida, a morte não pôde detê-lo. A nossa história não é diferente. Você diz: pastor, muitas vezes a cruz pesa, o momento não é fácil, as lutas vêm, as batalhas vêm, mas a mesma vontade de Deus que ressuscitou Jesus, ela ressuscita os nossos sonhos, ela ressuscita a nossa vida, ela nos traz paz, felicidade, e a bênção de Deus nos acompanhará por onde nós formos. Vamos aplaudir o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós prostrados estamos diante de Ti. Nós vemos no Antigo Testamento o espelho do Novo Testamento. Do mesmo modo que Moisés, lá no Egito, ele determina por meio da palavra que o sangue fosse passado nas portas, e depois disso a liberação do povo para a terra prometida. Assim foi conosco. Na sexta-feira santa, Jesus morreu. Numa sexta-feira, derramou o seu sangue, a morte foi vencida,
E nós então estamos caminhando para Canaã. Aleluia. Oh, Abraão também reflete esta mesma figura. Abraão sai da terra com um sonho, com uma promessa. O filho nasce, o único filho a quem ele amava. E de repente a ordem de Deus: vai ao monte e sacrifica. E o Abraão, num ato de fé, cumpre a palavra. Mas o Isaac não foi sacrificado. Milhares de anos depois, no mínimo 2000 anos, o pai manda o seu único filho, a quem ele amava, manda esse filho subir ao monte carregando madeira. E lá ele se entrega na cruz. Mas do mesmo modo a morte não venceu, aleluia, porque ele ressuscitou, oh glória! E nós, como filhos amados, ressuscitamos juntamente com ele, aleluia. Só adore a presença dele. Você que está em casa, eu me despeço de você com a bênção do Senhor. E venha participar conosco, Curso Júnior 3:25. Aos domingos, 8 horas da manhã, temos o Santo Jejum da Vitória. Eu estou te esperando. Tchau. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.